Para os mais entusiastas de plantão, ou melhor, saudosistas, ao observar a versão de entrada do espaçoso sedã da Volkswagen, que vocês poderão acompanhar hoje aqui no canal Hobbies de Negócios, o Volkswagen Virtus 170 TSI com câmbio manual, é inevitável não lembrar do antigo Santana dos anos 90. Um carro honesto para o seu tempo e que parece renascer com esta proposta. O carro, nomeado simplesmente como Virtus TSI, possui motor tricilindro 1.0 turbocarregado com pressão relativa máxima de 1.2 bar e interresfriador, flex, injeção direta, bloco e cabeçote em alumínio com duplo comando de válvulas, correia dentada e 4 válvulas por cilindro. Entrega a potência máxima de 109 ou 116 cavalos, a 5.000 RPM e torque máximo de 16.8 entre 1.450 e 4.000 RPM. O câmbio manual de 5 marchas traz a essência do prazer de dirigir com engates extremamente precisos e leves, característica que sempre encantou aos admiradores da marca Volkswagen e sempre foi a referência para os demais fabricantes. O baixo esforço do pedal de embreagem é outro fator que não incomoda no dia a dia de uso nem no trânsito anda e para. E você já vem me questionar, esse conjunto acelera de 0 a 100 em quantos segundos? Eu vos respondo, 10.5, com velocidade máxima de 196 a 201 km por hora. E o consumo? No combustível, a Volks ela homologou o Virtus de entrada junto ao Inmetro com 12.5 km ao litro e 8.9 km ao litro no uso urbano e 15.4 km ao litro na estrada e 10.8 também na estrada. Lembrando que o consumo menor é referente à gasolina e o consumo maior a etanol. Para quem possui em sua garagem ou teve a oportunidade de conduzir um, sabe o que eu estou falando aqui com você, meus amigos. É muito agradável, até porque o câmbio manual curto da Volkswagen é o melhor do mercado e com sobras, se comparado ao restante das montadoras tradicionais. E não somente aqui falando por falar, eu já tive 2 Volkswagens manual, um Polo 1.6 MS em 2018, em 2021 eu tive um Polo MPI 1.0 manual. Então, de certa forma, eu tenho um histórico a ser considerado. Bem, o fato é que a dirigibilidade do motor ela está em um bom nível e não apresenta o atraso na aceleração que foi visto nos últimos Virtus e Polos que utilizam o motor 200 TSI, que é pré-facelift, porque os atuais, por conta do ProConv, acabou que diminuindo. Eles estão utilizando até mesmo a versão Highline, o 170 TSI. O fato é que a elasticidade do motor é boa e cresce linearmente de rotação sem apresentar ruídos indesejáveis ou vibrações incômodas na cabine. Para as trocas de marchas, pode-se utilizar a indicação que aparece no quadro de instrumentos, que certamente trará o melhor consumo de combustível. Ou, se preferir, o quadro de instrumentos pode ser configurado para contagiros analógico com indicação de velocidade ao centro em digital. O volante do Virtus, embora simples, de plástico rugoso como o do Polo TSI, tem um comando para acessar o menu do quadro configurável. E pronto, o contagiros apareceu. Ou seja, possui o botão View e você pode modificar sim a configuração do painel digital para colocar o contagiros. No sistema de direção eletroassistida está outro conjunto bem calibrado com boa evolução ao Santana dos anos 90, que utilizava a direção hidráulica indexada, a rotação do motor, que resolve em parte. Neste Virtus que vocês estão acompanhando aqui no canal Hobbies de Negócios, o esforço em baixas velocidades para a manobra ele é mínimo. O retorno do volante após
contornar as esquinas vem de modo espontâneo e com a rapidez que se espera. E nas condições de estrada, a indexação à velocidade faz aumentar o peso do volante e definir melhor o centro. Tudo para dar maior segurança e conforto ao dirigir. Quanto à suspensão dianteira, ela é a MacPherson e a traseira por eixo de torção está calibrado para o máximo conforto, sem deixar o carro ficar solto e com movimentações exageradas, que trariam desconforto. Está no ponto certo para uso no nosso solo, remendado e apresenta boa absorção de impactos, baixo nível de aspereza de rodagem e movimentação equilibrada entre os eixos. Os pneus Goodyear Efficient Grip Performance na medida 195/65R15 colaboram para o bom nível de aspereza e baixo ruído de rodagem. Mesmo em curvas, onde os pneus tendem a cantar um pouco mais, o acerto da suspensão não permite a rolagem acentuada da carroceria e não sobrecarregam os pneus externos, evitando os ruídos de curvas que muitas vezes assustam os passageiros. A Volkswagen ela adota o freio a disco na traseira para toda a sua linha de veículos na plataforma MQB, mas nesta versão do Virtus de menor potência, que implica em menor velocidade máxima e também pelo menor peso, adotou os tradicionais tambores no eixo traseiro, bem como nesse último facelift, o Polo ele também passou a utilizar os freios a tambor traseiros. O fato é que o dimensionamento parece estar correto, e é sabido que o sistema de tambor é mais barato que o sistema de disco na traseira. O pedal exige pequeno custo para a atuação do sistema e a modulação de carga no pedal, versus a desaceleração do veículo tem uma progressão linear, evitando desconforto e insegurança em frenagens. E não venho aqui reclamar da Volks por ela ter retirado o freio a disco na traseira, até porque você, consumidor, é um dos principais responsáveis, já que, lamentavelmente, aqui no Brasil, não se prima muito pela segurança. O comprador pouco está se lixando. E a Volks, vendo que a concorrência vendia carros inferiores em termos de segurança, em termos até mesmo de estética, então, para quê? Eu vou gastar um pouco mais, podendo aumentar a minha lucratividade se é um equipamento que os consumidores não estão nem aí. Então, olhando com uma visão empresarial, ponto para a Volkswagen. Bem, voltando. A maior diferença visual está na dianteira, que cresceu cerca de 70 mm e recebeu a grade redesenhada. Os faróis são de LED, assim como as luzes de rodagem diurna, o DLR. Lembrando que esse farol dianteiro ele é o mesmo utilizado pelo SUVW Volkswagen Nivus. Ao centro da grade está o novo logotipo que abriga o radar do sistema de frenagem autônoma de emergência. Enquanto as versões superiores trazem o nome no emblema do paralama dianteiro, esta versão traz apenas a sigla TSI, aplicado na tampa do porta-malas. Uma maneira singela de identificar a versão mais barata. No exterior, portanto, há uma eliminação de excesso de cromados, com a manutenção do friso na grade do radiador que interliga os faróis e dá continuidade no visual. No para-choque dianteiro também foi mantido um friso cromado, nesta versão específica que é de entrada, a 170 TSI manual. Já na traseira e na lateral foram todos eliminados, concernente aos frisos cromados. As rodas de liga de alumínio pintadas de cor clara passam o brilho que faltou na carroceria. E se quer deixar ele um pouco mais esportivado sem gastar muito, faz com que ocorra uma cópia, não é diamantar a roda, é diferente esse processo, cópia a roda com Black Piano, que dá uma outra cara a essa versão. No interior, há eliminação de vários componentes cromados e as maçanetas foram substituídas pela cor preta brilhante. Os painéis de porta são de plástico injetado, com desenhos e cores que diminuem a sua simplicidade. Os apoios de braços dianteiros têm revestimento almofadado para dar um pouco de conforto e os porta-objetos das portas e console central são bem generosos.
O revestimento dos bancos em tecido traz um desenho simples, mas que ao mesmo tempo as cores utilizadas deixam um conjunto bem bonito. Outro ponto a destacar nesse virtude de entrada é o tecido ser fonoabsorvente, que deixa o veículo ainda mais silencioso na rodagem. São poucos os recursos tecnológicos da modernidade nesta versão do Virtus. Isso novamente nos remete ao antigo Santana. O controle de velocidade de cruzeiro é elogiável em tê-lo nesta versão de câmbio manual. Os faróis têm apenas a regulagem de altura do facho do farol comandada do interior do veículo e é desprovida do sensor crepuscular ou sensor de chuva. O volante, portanto, carrega os comandos de controle de cruzeiro, computador de bordo, sistema de som e um botão adicional que altera a visualização do quadro de instrumentos, conforme falamos no início do vídeo, que se chama View, permitindo, portanto, alternar entre contagiros ou velocímetros analógicos, conforme já explanado. Ao centro do painel de instrumentos está a central multimídia, que exige cabo USB-C para fazer o pareamento Android Auto e Apple CarPlay. O ar-condicionado tem comando manual e proporciona bom resfriamento da cabine, mesmo em dias mais quentes. À frente da alavanca de câmbio está o alojamento para carregamento por indução de bateria de celular. Fica faltando mesmo o pareamento sem fio, que inclusive eu tive ano passado um Volkswagen Nivus Comfortline e ele também precisava do fio para ficar pareado, tendo em vista que veio com essa Volkswagen tela, acho que de 6.5 polegadas, que é um pouco mais antiga. O fato é que esta versão de entrada do sedã compacto da Volkswagen, que não é tão compacto assim, e no final das contas ainda é bem superior às versões médias do antigo Santana, que a própria Volkswagen fabricou há algumas décadas. A acomodação para 5 pessoas é muito boa, tendo bom espaço para 3 adultos no banco traseiro e bom conforto nos bancos dianteiros. A capacidade no porta-malas de 521 litros é adequada para o propósito do veículo em atender famílias que precisam de um carro econômico e espaçoso, ou até mesmo para uso empresarial, onde um certo nível de elegância é requerido. E ainda não há nada mais elegante no mundo dos automóveis do que um sedã de 4 portas, mesmo sendo um compacto. Pois bem, meus amigos, hoje apresentamos a versão de entrada do Volkswagen Virtus 1.0 TSI 170 manual. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários feedbacks, qual carro vocês querem que a gente possa apresentar aqui em novas avaliações futuras. Desde já, nosso muito obrigado e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!